Fala galera, belezinha? Estamos aqui recebendo um grande amigo, Rodrigo Camargos, onde a gente vai aprender sobre empreendedorismo com os erros dele. É bom demais aprender com os erros dos outros, não é não, Rodrigo? É verdade. Eu sempre me preocupei, inclusive, em aprender com os erros dos outros para errar o menos possível. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos lá, vamos começar. O Rodrigão aqui hoje é um amigo meu, conheci ele através da CDL. Ele e o escritório dele são advogados da gente aqui na empresa. Atua na área jurídica já há muitos anos. E aí o Rodrigo vai dizer um pouquinho mais o que é o negócio dele antes de entrar na história dele. Fala aí, Rodrigo. Nós somos um escritório de advocacia empresarial. Hoje estamos com a equipe de 26 pessoas, selecionando a 27ª nesse exato momento lá no escritório. E hoje conseguimos atender diversas áreas do direito, seja direito do trabalho, civil, consumidor, tributário, LGPD, societário, enfim. A gente costuma dizer que tenta entregar e atender o máximo que é a necessidade do empresário. Como entrega, né? Entrega até mais. Eu, como cliente, sou suspeito até em falar. Eu quis dizer das áreas do direito, né? Por exemplo, penal, que a gente não faz, mas que bom que nossa entrega, usando o termo mais bem falado aí, né? Está em over delivery. E como propósito, a gente redesenhou tudo esse ano em conjunto com o time, encantar o cliente através de uma assessoria jurídica de alta performance. Então, encantar o cliente vem primeiro justamente por causa disso. Não adianta só ser bom tecnicamente. A gente quer encantar, quer entregar mais, quer dar um passo além, né? Bacana. Esse negócio de propósito é muito interessante, né? Até falando sobre propósito, o propósito desse canal é realmente trazer a realidade do empreendedorismo para as pessoas. Nua e crua. Nua e crua. Sem os enfeites, esse povo que gosta de empreender em palco aí, que gosta de aparecer mais do que faz. Aqui a gente gosta de mostrar realmente o que acontece. Vamos. E aí eu queria entender, Rodrigo, quem é você, de onde surgiu aí você no empreendedorismo? Eu sei que você empreendeu antes mesmo do que de estar na Falcone, né? De estar no escritório. Conta aí um pouquinho a tua história. Eu me descobri empreendedor, né? Quando fiz o famoso Empretec, curso do Sebrae, que recomendo, custo-benefício excelente, conteúdo muito bom. Eu vi que estava no sangue, na veia. Sempre gostei, sabia que gostaria de advogar por ser o lado, pelo menos na minha visão à época, mais empreendedor do direito. E eu fiz ainda estudante, só que bateu tão forte que eu abri uma empresa antes de me formar em direito. Não queria esperar. E acabei, inclusive, me afastando um pouco do direito durante ali quase 2 anos. Todo mundo sabe que eu gosto de uma cervejinha, né? Então... Gostamos. Não, você gosta do drink, né? Do destilado. Mas eu abri uma distribuidora de cervejas especiais. O que hoje está em alta, em muita evidência, todo mundo conhece, ouviu falar, mas há 13, 14 anos atrás, você falar de uma long neck a R$20, preço da época, era ser xingado. Era um absurdo, né? Era um absurdo. E aí a gente teve que fazer o trabalho, né, de formar nosso público, ensinar por que aquilo custava mais caro, conquistar o mercado que era absolutamente incipiente. Enfim, diversas estratégias nesse sentido, que foi meio que batendo a cara, né? Hoje em dia tem conteúdo sobre isso. Eu falava, isso foi o que eu fiz mais de uma década atrás, se chama, né, criar autoridade ou formar o seu público, mas na época a gente precisamos vender, tem que ter quem compre, como é que a gente vai fazer? Então, enfim, e aí empreendi durante mais de 2 anos no segmento de alimentos e bebidas, que é maravilhoso, né? Também gosto de comer. Esse aí você bota para você, gostava, né? E infelizmente engordei um pouco, uns 20 quilos durante essa época, porque eu fazia a venda, mas eu fazia também a entrega. Eu emitia nota fiscal, voltava para fazer o financeiro, treinava a brigada, né, os garçons nos restaurantes,
ou o meu time, a gente chegou a fechar em supermercados, e aí eu já, né, avançando rapidamente, já tinha um time de 6 pessoas que ficava no supermercado explicando o produto. Então, eu fazia tudo. E eu lembro, nessa parte de entrega interessante, eu tinha um Celtazinho e eu encostava com ele nas docas dos caminhões de ré, só que o Celta era mais baixo do que a doca. E aí os caras já me conheciam, falaram, não, vem cá, Rodrigo, bota aqui do lado que a gente lhe ajuda. Era 4, 5, 6 caixinhas, no instante descarregava. E assim eu fui fazendo algumas amizades, mas falando um pouco do nu e cru, né, é isso, dormia muito pouco, a alimentação correta nunca existiu nesse período. Era, vixe, nem comi nada hoje. Aí parava em algum canto, comprava uma coxinha, ia dirigindo com a mão, né, bebendo Coca-Cola, aquela loucura. Mas foi muito bom, né? Aprendizado enorme. Aprendi muito. Eu poderia dizer que eu quebrei, porque eu entrei com 0 de patrimônio e saí não devendo, mas o tal Celtinha eu vendi para não ficar devendo nada, nem ninguém, enfim. Fiquei com algum capital livre, é verdade, mas eu poderia dizer que foi uma espécie de quebra. Sim. Né? E que me trouxe muito aprendizado, que eu aplico até hoje e que eu implementei nos negócios de hoje. O que é que você pode extrair assim, de aprendizado maior dessa época, Rodrigo? Da época, eu aprendi muito financeiro. Eu nunca gostei e posso dizer que ainda não gosto. A área financeira eu faço por necessidade, é aquela coisa que você sabe que enquanto empresário tem que fazer, tem que cuidar. Mas eu aprendi demais, né? Comecei a mexer em Excel nessa época. Hoje, né? Depois o famoso cursinho de YouTube, você olha ali como é que faz fórmula tal, vai aprendendo e melhorando. Mas hoje eu posso dizer que eu mexo muito bem em Excel, sei fazer algumas contas, só que eu vi a importância do financeiro, da precificação, porque markup, margem, né? Eu não sabia de nada disso e aprendi na tora, na cara no chão ali, enquanto que, porque o curso de Direito não ensina, né? Então eu aprendi na vida, não na escola ou no curso de Direito. Se você tiver a oportunidade de colocar seu filho em algum curso suplementar, né, que a escola já não traz isso, ou numa escola que traga, faça porque muda para a vida. Então, acho que um grande aprendizado foi esse. O segundo, eu já comecei a entender a importância do network, de ter amigos, de conquistar relações positivas. E se for para colocar um terceiro, eu acredito que eu também comecei a me descobrir um bom líder, porque o time girava bem, a gente fazia acontecer com um time muito enxuto e em muito pouco tempo. Acho que esses 3 aprendizados foram os principais. Excelente. E assim, isso até me trouxe um pensamento, né? Muitas pessoas eles focam no conhecimento técnico de algo. Eu sou um excelente advogado, vou empreender. Eu sou um excelente técnico de informática, vou empreender. Mas normalmente falta o tal da gestão, que foi aí o que você falou, markup, não sei o quê. Isso. É gestão financeira. Ou gestão engloba outras várias coisas, né? Então, gera um alertazinho assim, para quem quer empreender, que sabe que é muito bom tecnicamente, precisa buscar outros conhecimentos. Ou sócios que tenham esses conhecimentos para complementar, né? Porque um negócio não se forma só de equipe técnica, de ser um bom serviço. Precisa ter uma boa gestão. Com certeza. Eu não sei nem se a gente pode antecipar, né? Pode, não, aqui não tem regras, aqui não tem ordem, não, pode ir. O único briefing foi, no final, deixe um insight que a pessoa leve para qualquer tipo de negócio. Eu simplificaria em profissionalize-se. Então, seja um bom técnico de informática ou um bom advogado, tecnicamente falando, ou qualquer outro tipo de serviço ou produto, profissionalize-se. Aí você fala, Rodrigo, dê um exemplo, né? Vamos pegar na prática. Será que o seu negócio hoje tem o seu domínio com o seu nome, sua marca registrada? Então,
às vezes aquele e-mail corporativo já lhe traz uma credibilidade maior do que o, sei lá, joão.fotógrafo@gmail.com. Sim. Ah, mas é o Gmail, um facilitador. Gente, um domínio é o quê? R$20 por ano para você ter, né, essa parte mais profissional. Isso para mim é tão básico, porque se a gente for extrapolar, com quem você for fazer negócio, ele vai olhar isso, ele vai receber sua proposta, né, através desse e-mail. E aí ele vai olhar, falar, pô, o cara não paga 20 conto por ano para ter um e-mail, eu não vou pagar R$200 aqui nesse serviço ou R$2.000. Então, os detalhes também influenciam. O profissionalismo, eu dei esse exemplo, mas a gente tem uma gama infinita, né, de caminhos. De caminhos a ser seguidos, né? A gente, não é a minha história que eu estou contando aqui não, mas a gente na Recomp éramos eu e Laí, e a gente tinha e-mail para todo o setor. Era engraçado, porque a gente era financeiro, era comercial, era operacional e tinha o e-mail de todo mundo. Eu também. Parecia que era uma empresa que tinha umas 20 pessoas trabalhando. Exatamente. E o cuidado de trocar a caixa de e-mail para não mandar errado. De vez em quando ia errado, né? Mas, Rodrigo, e entrando aí, já pegando essa parte mais profissional, como foi sua transição para a entrada no escritório? O escritório foi fundado pelo seu pai? Isso. É uma empresa, digamos, familiar. Como é que foi essa entrada, esse posicionamento de vocês? Meu pai fundou o escritório em 1993, então a gente completou 29 anos agora, o aniversário é em novembro, e foi uma negociação difícil. Se falar em sucessão empresarial, né, quando você trata uma empresa familiar passando de uma geração para outra, é sempre complicado. Tanto é que existem diversas assessorias e consultorias especificamente para isso. Mas o que aconteceu como um facilitador e algumas dificuldades? O facilitador é que, acho que antes de completar o 3º ano do direito, eu já escolhi advogar. Passei por vários outros estágios, seja voluntário, seja concursado, e em determinado momento eu falei, opa, não me achei, não é isso aqui, e como eu estagiava no escritório, eu fiz aquilo ali. Né? E aí quando fiz o Empretec, o bichinho, né, do empreendedorismo fez, dá para levar para dentro do negócio. Então, desde o início, desde 2006, eu estou no escritório, mas eu diria que a transição começou por volta de 2011, quando eu fechei a empresa. Que eu falei, já estou formado, estou tocando aqui a empresa, mas quero voltar. E aí conversamos, meu pai disse, venha, e eu falei, mas eu quero mudar muita coisa. Ele falou, venha primeiro. Ele já quer entrar com os pés. Depois a gente fala, eu falei, não, mas porque aqui a margem, né, e isso aqui, e a gestão, e a entrega, e papapá. Ele fez, calma, resolva essa parte, esse capítulo e venha. Então, a partir daí, durante quase 10 anos, ocorreu a sucessão. De uma maneira quase natural, eu diria, graças a ele, meu pai, não a mim. Eu era o que forçava para tentar quebrar as barreiras. E ele é o que tinha a humildade de falar, eu sou o fundador e vou deixar ele tentar fazer coisa nova. E isso é muito difícil, por isso que existem tantas consultorias. E ele teve essa habilidade, fazendo com que eu ganhasse força para ir de frente. Lembra que eu disse que queria mudar? Vamos implantar isso aqui, vamos criar um setor novo, vamos, enfim, sei lá, cobrar um pouco mais porque a conta não está fechando. Então, seja no que for, ele sempre me deu apoio e sempre me freou. Então, durante 2, 3, 4 anos, ele me fez passar por todas as áreas, que no início era praticamente isso, né? O financeiro, era a gente com e-mail diferente. Uhum. Mas a gente chegou, né, a ter pessoas, ainda tem hoje, auxiliando em outras áreas, e ele me fez passar por todas, me fez gerenciar uma equipe jurídica antes disso. Depois eu pedi para comandar uma equipe bem maior,
À época, esse cliente em específico fez com que tivéssemos uma equipe de mais de 12 pessoas, se eu não me engano, chegamos a 14, talvez 15 pessoas. E eu falei, pode deixar comigo que eu toco isso aqui sozinho, e vou fazer rentar, vou testar minhas loucuras. E já era 2013 para 14. E ele falou, ok, por mim eu nem ia nessa linha, então vá. E aí ele liberou e aí começou a dar certo. Ele viu que eu já, há 2 anos ali nesse rodízio, já tinha gerenciado a equipe, peguei uma equipe bem maior e comecei a fazer dar certo. A título até de informação, por exemplo, em números, nesse projeto que durou 5 anos, eu consegui gerar uma economia para a empresa em 10 meses de quase 70 milhões de reais. Nossa. Em 10 meses. Então começou realmente a saltar os olhos do pessoal de São Paulo, o cliente era de lá, chamar para eu ir dar palestra em outros pontos do Nordeste, a gente fazia o Norte e o Nordeste do Brasil, para explicar como é que a gente estava fazendo e quanto o resultado estava impactando na ponta, Sim. na DRE do cliente. Como eram muitas unidades, ele falou, não, você vai rodar o Brasil, porque eu preciso de todos os meus diretores de loja engajados a dar esse resultado junto. E assim a gente foi, e a equipe foi dando certo, e eu fui testando o que eu aprendi, fora do escritório, na empresa, de colocar meta, premiar metas, cobrar, delegar, errar, seja na comunicação, seja em efetivamente desenhar algo e dar errado, sim, você retroagir e fazer funcionar, enfim. Mas durante esses 5 anos eu costumo dizer assim, eu me validei perante o grupo, o escritório e ele. E aí, quando esse projeto, eu preparei o meu fim dele, eu fiz, eu vou preparar uma outra pessoa, ela vai liderar e eu vou sair, que eu venho agora para o todo, para o escritório. E aí ele fez, ok também. Só que aí minha energia e força de embates já era outra. Eu estava validado, eu vi que funcionou dentro, então a gente tinha que mudar o status quo, tinha que mudar o geral. E aí foi aos pouquinhos, meio que para todo mundo eu já estava à frente do escritório, mas oficialmente não. Até que chegou em 2019, demorou muito, então uns 4, 5 anos nesse formato. E aí em 2019 eu falei, vim lhe avisar que eu vou lhe dar um golpe. Até brinquei com ele. E ele fez, eu nunca vi, você avisa que vai dar o golpe? Eu fiz, porque está em família, eu estou lhe avisando que ano que vem é comigo. Oficialmente, eu vou avisar todo mundo, mas eu queria que você participasse. Aí ele fez, tá bom, chegou a hora. E aí fizemos uma reunião geral, juntou todo mundo e falou, a partir de 2020 eu dei um golpe, mas eu avisei ao golpeado. A partir de 2020 é comigo. E aí a gente recebeu de presente a pandemia, Eita, foi meu primeiro ano oficialmente à frente do negócio como um todo. Não precisa dizer o quão desafiador foi. Foi algo inusitado, que ninguém estava preparado, mas minhas loucuras, meus planos, eles estavam sendo aceitos. E aí a gente foi para home office, tecnologicamente, a gente estava preparado e fez com que rodasse em um nível diferente, tudo. E tudo foi funcionando, as ideias, eu falei, a gente vai ter reunião assim, assado, e foi fluindo muito rápido, foi dando certo, a gente foi dando muito impacto positivo para os nossos clientes. Eles viram que a gente estava junto deles, a gente costumava até fazer uma analogia. Durante a pandemia, os médicos salvavam as pessoas físicas e os escritórios salvavam as pessoas jurídicas. E aí foi onde realmente a gente viu que o nosso modelo, nessas implantações que eu falei, quando eu saí do projeto de 5 anos e vim rodando aqui, aos pouquinhos fui fazendo, a gente viu que o nosso modelo estava bacana, estava certo, estava redondo, porque veio a pandemia e a gente saiu mais forte.
E aí 2020 a gente cresceu, 21 cresceu, 22 cresceu. A gente vem, graças a Deus, com muito esforço, muitas vezes pouco sono, né? E a gente vai, né, acho, falar mais sobre, mas crescendo e sem perder alguns pontos principais. Qualidade, que foi, né, outro aprendizado, humanidade, valorizar toda a nossa equipe. Só estou aqui hoje porque a galera tá lá botando, né, para moer, para não dizer outra coisa, e enfim, e entrega para o cliente, né? Tanto é que eu disse, encantar o nosso cliente. A gente é muito focado em entender a necessidade dele, mas não só entender, porque entender é a parte fácil, mas como conseguir ajudar. Você falou aí que vocês são muito focados em cliente e mais um pouquinho atrás você falou que a questão dos seus colaboradores, né? Que você engaja bem eles, tenta também, é como se fosse o cliente interno de vocês, né? É o cliente interno, a gente chama. E vocês têm uma penca de selos aí de qualidade, de premiações. Você acha que esse é o grande diferencial de vocês, assim, tratar o CNPJ não pelo CNPJ, mas pelas pessoas que estão lá e os colaboradores como clientes mesmo também? Você acha que esse é o grande diferencial da empresa de vocês? Os selos não, a forma humana de tratar os negócios sim. Os selos é consequência, né? A gente vem ano após ano conquistando, hoje, né, a gente está como o mais admirado do RN, mas não é algo que a gente busca. Não entra no nosso planejamento estratégico, por incrível que pareça. Mas é uma consequência. De tudo que é feito. A gente sabe que... Por isso que eu disse estar, né? Pode ser que amanhã a gente não esteja como. Espero que estejamos. mas é algo que é consequência mesmo. Desse lado humano. Eu acredito muito no lado humano dos negócios. Minha mãe é psicóloga e talvez ela tenha passado também isso para mim. Nada é feito, Simon Sinek também diz isso, né? Nada é feito sem pessoas. Então, se você faz negócios, você se relaciona com pessoas. Se você tem uma equipe, é um relacionamento com pessoas. Se você tem uma família, é casado, namora, seja o que for, pessoas. Filho, pessoas. Fornecedores, pessoas. Então, ainda que a gente esteja numa era de automação, robotização e etc., sempre a base são pessoas. A gente tem isso muito forte. Isso entra no nosso planejamento estratégico de, ainda que a gente cresça, a satisfação interna continue, a satisfação dos clientes continue. Então, isso ajuda a imprimir um ritmo mais forte ou mais lento, mas é uma preocupação basilar, assim, tá no cerne, no meio de tudo, né? No centro ou no core do que a gente faz. Rodrigão, muito bom. Acho que você trouxe muita coisa bacana de ensinamento. Esse ensinamento de pessoas eu compartilho demais. E eu provoquei você falar sobre isso de propósito, porque eu acho que muita gente ele acaba focando muito ali no negócio, fazer dinheiro, network só para poder vender, né? Sim. Mas não se preocupa em ajudar, em agregar para aquela outra pessoa que está do outro lado, né? Eu acho que isso aí foi, talvez não foi nem proposital, mas eu acho que foi um dos maiores insights que a gente pode tirar aqui. O pessoal que estiver assistindo, anota isso como prioridade máxima. A gente aqui é empresa de tecnologia, mas nosso lema é que são pessoas à frente de tecnologia. Boa. A gente foca muito também nas pessoas e eu acredito que é uma das coisas que está nos ajudando a evoluir como empresa. Meu amigo, a gente está chegando no final. Eu vou pedir aqui para a galera, quem não ativou no sininho aí, ativa o sininho para ficar recebendo as notificações, curte, compartilha com amigos aí que podem se beneficiar com esse conteúdo rico. A hora dele é cara, viu? A hora dele é cara, então isso aqui é muito importante. Nos deixa aí recados finais, insights finais para a galera que quer empreender, que está na dúvida de como fazer, o que é que ele pode iniciar um negócio, ou até mesmo quem já está empreendendo, está com dificuldade. Às vezes a gente fica chorando sozinho em casa porque o empreendedor ele é muito solitário às vezes. E aí é uma dor que eu acho que todo mundo tem. Todo mundo. Todo empreendedor tem. Dá um recadinho final pra gente aí. Interessante você falar sobre a solidão do empreendedor, né?
porque hoje a gente teve uma reunião de média gestão e uma das palavras é: você não está sozinho. Então, o empreendedor, o líder, seja em qual for o segmento, ele tem esse sentimento, né? Poxa, eu vou ter que tomar uma decisão, queria compartilhar, queria isso. Você não está sozinho, então compartilhe, faça uma listinha das pessoas próximas a você que você admira ou que está no mesmo nível de negócio, de gestão, que você pode compartilhar e ter ideias, né? Ter ali como um mentor, como um amigo, né? Para tomar uma decisão. Se eu posso dizer algo, seja profissional, nunca prometa algo e não entregue. Isso é arroz com feijão, né? O básico bem feito. Parece até básico, né? Falar isso, mas é necessário. Infelizmente a gente vê no mercado muita coisa. E seja humano, né? Eu acho que o Francisco acabou de dizer, é Chicação? Chicação disse aqui que quando ele entendeu isso, começou a mudar o jogo. E eu acho que foge ao que você disse, do resultado financeiro, do crescimento da empresa. Passa a gente costuma utilizar lá no escritório até um senso de realização. A você realizar pelo um depoimento, né, de um colaborador, de alguém próximo, de quão impactante foi você ou a empresa na vida dessa pessoa. Então seja humano, escute, ajude, né, internamente, externamente, seja profissional, entregue o que você promete, seja transparente. Boa. Né? Se você não vai conseguir entregar, diga, não consigo. Isso é muito mais bonito do que pegar o negócio e depois não conseguir fazer. Ficar enrolando ali, não responde, não atende, é muito feio. Então acho que essas poucas dicas, né, ficam colocadas para a eternidade aí no YouTube. E vamos seguir o Chicação, porque vem muita coisa boa aí. Eu já fiquei sabendo aqui dos bastidores, sei que tem muito conteúdo útil, bom, real, né, de pessoas que estão fazendo acontecer e tentando fazer acontecer em nosso ambiente empresarial local, nacional, enfim. Vamos lá. Show de bola, meu amigo. Mais uma vez, obrigado. Tamo junto. Vocês nos sigam. @Falcone Camargo, advocacia. @Falcone Camargos e o meu @Rod Camargos. Simbora, gente. Até a próxima. Valeu. Show.